Eu tenho muito orgulho de ser judia. Inclusive, parte do meu trabalho sobre o que eu tenho feito aqui nos Estados Unidos, eu tenho dado muitas palestras sobre o Holocausto, sobre o antissemitismo, e parte disso é fazer com que o meu povo, o povo judeu, não sofra o que eu sofri. A minha história com o Holocausto, na verdade, eu diria que até sou um pouco obcecada pelo tema, é uma obsessão realmente, estou muito interessada. E começou na minha infância com meu avô, porque eu frequentava muito a casa dos meus avós maternos. Os meus avós moravam em Paris, no começo da guerra, logo quando os alemães invadiram Paris, e eles fugiram então para o Brasil. E quando eu era pequena, então eu ia pelo menos almoçar assim 2 vezes por semana e eu ia na casa deles. E meu avô gostava muito de conversar e de falar, então na mesa era tópicos relacionados à Segunda Grande Guerra. E ele falava, obviamente, do Holocausto. Mas o que mais me chamou a atenção nessa época foi a palavra campo de concentração. Então, na época, eu devia ter o quê? Uns 8 anos, eu era bem menina. E eles falavam muito dessa palavra, e eu não tinha, obviamente, como eu tenho hoje, capacidade, maturidade para entender o que era aquele tal daquela palavra campo de concentração. Então, na época, é até engraçado, eu estava no Rio Branco e eu detestava estudar nessa escola. E especialmente a aula de ginástica, a de queimada, mais especificamente a de queimada, porque eu sempre fui muito pequenininha e sempre eu era a última a ser escolhida, sabe? Todo mundo, tá, tome Lena aí para você e tal. E pelo fato de ser pequena, então eles sempre jogavam a bola, obviamente, eu era atacada, né, pela bola o tempo todo. E era uma tortura para mim. Então, eu associei, é engraçado, a cabeça de uma criança. Eu fui associar essa tortura para mim, que era queimada, que eu sabia, do jeito que meu avô colocava na mesa, eu já sentia que era alguma coisa muito, muito ruim, né? Que devia ser um sofrimento, campo de concentração. Então, eu sempre associei, quando eu era pequena, com a queimada da aula. Foi sempre algo que me fascinou. Eu acho que eu sempre falo, assim, o Holocausto, ele não foi feito pela natureza, ele foi feito pelo homem. Então, ele não é como um tsunami, como uma enchente, é o homem pelo homem. Então, é muito interessante, assim, entender como foi possível. Eu acho que o Holocausto, sempre quando eu penso, eu falo assim, será que realmente... Eu fico pensando, é tão surreal, certo, o que aconteceu, é difícil a gente imaginar, como todo mundo coloca, né, o tamanho da crueldade. Então, o Holocausto, ele é um estudo da humanidade, é entender o ser humano, e ele vai abrindo várias facetas. Você estuda na sociologia, na psicologia, na filosofia, nos direitos humanos, foi precursor da Declaração dos Direitos do Homem, em 48. Então, assim, os direitos humanos também é muito rico. Além disso, o meu trabalho, hoje, que eu foco muito no Holocausto, eu tenho desenvolvido alguns temas específicos que eu gosto muito. Eu acho que tem alguns temas, existem subtópicos do Holocausto, e eu vou dar 2 exemplos que eu acho que são muito interessantes. O primeiro é sobre a questão da bondade, da empatia. As pessoas que salvaram os judeus, mesmo arriscando as suas vidas, eu acho esse tema, não só ele é fascinante, como ele é muito produtivo hoje, no mundo que a gente está vivendo. A gente tem falado muito de empatia, então eu acho isso essencial. E o segundo tópico
tópico é como foi possível sobreviver às lições de resiliência dos sobreviventes. A gente tem vários autores hoje. Quais são os mecanismos para conseguir, vamos dizer, conseguiram passar por isso e não enlouquecerem? A gente sabe que alguns sobreviventes tiveram muitos problemas, muitos pesadelos e tal, mas muitos tiveram resiliência, se deram muito bem depois. Então, e outros tópicos também que são fascinantes também. Outra temática que eu também tenho me debruçado bastante, que eu tenho desenvolvido um trabalho profundo, é o antissemitismo. O antissemitismo ele tem crescido muito, a gente está vendo pelas estatísticas no mundo inteiro, infelizmente. Aqui nos Estados Unidos, a gente viu os incidentes antissemitas subiram de 2.700 em 2021 para agora 3.080, alguma coisa assim, no fechamento de 2022. E o antissemitismo também tem uma história pessoal, que aconteceu na minha adolescência. Então, eu mudei de escola, não gostava do Rio Branco, aí minha mãe me colocou numa outra escola. Eu acho que foi quando eu tinha, acho que uns 16 anos, eu estava na sala de aula, e um rapaz, você sabe como são os rapazes nessa idade, eles querem se autoafirmar, e esse rapaz, ele falou na sala de aula, em voz alta para todo mundo: ai, sua judia porca. E aquilo mexeu comigo, foi a primeira vez, assim, que eu comecei a entender um pouco, quer dizer, fui uma vítima de antissemitismo, e eu comecei a entender, então, a me apropriar o que é ser judia, e sofrer essa discriminação, esse preconceito, e saber que eu pertenço a uma minoria, né? Então, isso aí mexeu muito comigo, foi engraçado que eu sempre lembro desse evento, e alguns anos atrás eu estava com uma amiga que fez faculdade de Direito comigo, que hoje é desembargadora, e eu fui numa festa, e ele estava, né, já amadureceu, já está numa idade mais avançada, e ele me pediu desculpas. Ele falou: nossa, eu fui muito grosso com você, falei todas aquelas coisas. Então, acredito que os dois tópicos, tanto o Holocausto como o antissemitismo, marcaram muito a minha vida, e então eu gosto realmente, tenho necessidade de estar explorando cada vez mais os dois tópicos. Eu tenho muito orgulho de ser judia. Inclusive, parte do meu trabalho sobre o que eu tenho feito aqui nos Estados Unidos, eu tenho dado muitas palestras sobre o Holocausto, sobre o antissemitismo, e parte disso é fazer com que o meu povo, o povo judeu, não sofra o que eu sofri. Quer dizer, não que eu tenha sofrido em grandes proporções, mas não é agradável você ser vítima de um antissemitismo, por mais que seja um discurso de ódio, um ataque verbal, não é agradável. A gente não se sente bem, a gente se sente muito intimidado, é isso que a gente se sente. Então, nessa questão, eu tenho feito muito esse trabalho de romper o silêncio com o antissemitismo, porque acho que nós, judeus, temos um pouco de... a gente não sente muita vontade em abrir muito, né, em enfrentar, e também o tema não é muito abordado nas escolas, nas faculdades, e aqui nos Estados Unidos está tendo muita abordagem sobre o tema, né, muitos cursos, mesmo na Inglaterra tem um instituto que chama SGAP, que estão fazendo muito estudo sobre o antissemitismo, que eu pude participar em Cambridge no ano passado, falar sobre antissemitismo. Então, a criminalização da negação do Holocausto é um tópico bem controverso, porque quando você fala em criminalizar um discurso de ódio, né, eu coloco a negação do Holocausto, a gente tem que entender que ela tem uma agenda política definida.
Então, ela tem dois objetivos. Ela quer restabelecer o nacionalsocialismo de uma forma suave, tipo, minimizando, não foi tão ruim assim, os alemães também sofreram, né? Então, minimiza o que aconteceu no nazismo para poder restabelecer o nacionalsocialismo. E também alimentar o antissemitismo, porque se não aconteceu o Holocausto, quem que está mentindo? E quem que está ganhando dinheiro, as restituições do Holocausto? Os judeus, né? É para diabolizar os judeus. Então, a definição da negação é unânime entre os historiadores, que é um discurso de ódio e é antissemitismo. Mas existem duas correntes. A corrente que acredita que não deve ser proibida o discurso de ódio, ou seja, então a negação também não deve ser proibida, deve haver a liberdade de expressão, e uma corrente da qual eu faço parte, que acredita que os dois direitos fundamentais, que é a liberdade de expressão e o direito à não discriminação, o direito à não discriminação deve se sobrepor. Então, eu lancei o livro, aí depois, para você criminalizar qualquer ato, você tem que ter um respaldo constitucional. Você não pode chamar de crime qualquer atitude, qualquer conduta, porque o direito penal é muito duro, não? A gente tem a pena de prisão, é diferente do direito civil. Então, se a gente for fazer um apanhado, vamos falar pelo Brasil, se a gente for fazer um apanhado geral no Brasil, e a gente interpretar, a gente vai ver que a Constituição não aceita o discurso de ódio, não aceita o racismo, os nossos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou, que o Brasil se comprometeu, também não aceita discurso de ódio, racismo, e a gente tem as leis, né? A gente tem o artigo 20 da lei de preconceito racial. Só que a gente não tem uma lei ainda específica. Os países europeus, por exemplo, nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é o bem maior aqui. Eles falam que é como a maçã, né? A maçã do americano. A liberdade de expressão é como o Apple Pie, eles falam, vem na primeira emenda constitucional. Então, assim, aqui nunca vai ser criminalizado, mas na Europa é criminalizado, em alguns países, obviamente. Não, por exemplo, Inglaterra, que tem uma maior liberdade de expressão, mas você vai ter na Alemanha, na França, na Áustria, na Bélgica. Então, o meu trabalho foi analisar essas leis e tentar chegar a uma conclusão de que por que deve ser criminalizado e fazer um projeto de lei, porque eu estudei muitos anos e no final do meu livro eu faço uma proposta. E depois do meu livro, coincidentalmente, publiquei em 2020. Eu encontrei, fazendo uma pesquisa, porque eu precisava fazer uma palestra, e eu falei, vou me atualizar para ver se existem projetos de lei para criminalização da negação do local. Encontrei uns 3, 4. Eu fiquei super feliz, super contente. Falei, gente, olha que bacana e tal, né? E por último, por que a gente deve criminalizar? Obviamente, eu não sou a favor da censura, não. Tudo tem que censurar, tem que haver restrição da liberdade de expressão. Obviamente não, a liberdade de expressão é um bem ultra importante, a liberdade de pensamento do ser humano, só que existem pequenas exceções, que até a nossa Constituição coloca, até a Constituição americana coloca exceção. E por quê? Porque, de acordo com a pesquisa que eu fiz nas leis europeias, e também está de acordo com o direito penal brasileiro, ele fala o quê para nós? Só podemos criminalizar algo que ataque algum bem muito importante do ser humano. E quais são os bens que são atacados quando se nega o Holocausto? Primeiro, igualdade. Porque se você for pensar que
negar o Holocausto é antissemitismo, então a gente tem que proteger o quê? A igualdade. O segundo é a honra, porque quando você nega o Holocausto, você está, de uma certa forma, é um ultraje àquelas pessoas que passaram o Holocausto, e você também está negando a história do povo. E o terceiro é a paz, né? Especialmente pela legislação alemã. Quando você nega o Holocausto, imagina na Alemanha o que aconteceu, quer dizer, se alguém chegar e falar que o Holocausto negar o Holocausto, os alemães você vai desconstituir tudo aquilo que os alemães aprenderam ao longo do tempo, né? Então, seriam esses os bens.